Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que vieram participar dessa roda de conversa. Muito obrigada às participantes, já vou apresentá-las. Eu sou a professora Lourdes Ribeiro, sou coordenadora dos cursos técnicos em mecânica aqui do Instituto Federal do Sul de Minas. E tenho o prazer de mediar esses trabalhos hoje, né, na mesa redonda Mulheres na Mecânica, é possível? Essa é uma iniciativa em conjunto, né, do SAI, por meio do projeto Conversa Franca, um momento de entrosamento entre o IF Sul de Minas, alunos e familiares, e a coordenação do curso de mecânica, aqui do Campus Avançado dos Três Corações. Nosso objetivo é demonstrar a importância da mulher, a participação da mulher na mecânica, inspirar, despertar novos interesses e possibilidades nessa carreira para todas as nossas alunas e também trazer muitas informações para os alunos de um modo geral e para as famílias. Tá? Nós vamos ter um momento para troca de informações, vão ser norteadas por temas e, posteriormente, a gente vai abrir para perguntas que devem ser encaminhadas no chat ou pela abertura do microfone. Previsão do término dessa nossa conversa é 19h30. Próximo desse horário, a partir das 19 horas, como a Paula, que é a nossa coordenadora de extensão, mencionou, vai ser aberto o link para o formulário para emissão de certificados de participação. Nós temos aqui presentes uma série de professores, servidores do campus, outros convidados, alunos, e entre eles temos o nosso diretor, professor Francisco, que eu convido para dar uma palavrinha para os ouvintes. Oi, Lourdes. Boa noite a todas. Acho que eu nunca vi tantas engenheiras juntas num lugar assim. Não estamos longe, mas perto de mim é a primeira vez que eu vejo tantas assim, né? Que bacana, né? A iniciativa, né, do SAI, também da coordenação do curso, da nossa coordenação de extensão também. É uma grande satisfação. E que bacana. Graças a Deus nós temos uma mulher na nossa mecânica, né? Para arrefecer o ar aqui, né? Porque é uma coisa tão... eu vou contar uma historinha rápida, viu, Lúcio, se me permite? É coisa de 2 minutinhos. Em 2011, eu estava na reitoria, né? E estava na minha responsabilidade auxiliar os campos na abertura de novos cursos. E chegou um pedido no campus, em Pouso Alegre, para que abríssemos um curso técnico de manutenção de aeronaves. Apesar que a nossa região aqui, né, não temos grandes aeroportos pequenos, mas estava aquela história de Pouso Alegre ter um aeroporto grande, comercial e tal. E aí a história foi, né, com muita relutância, então o reitor falou, não, vamos pelo menos estudar a possibilidade. E aí começou alguns estudos, né, e eu corri atrás de algumas informações, e aí chegou num ponto em que a gente ia trazer alguém para comentar com a gente sobre o curso técnico de manutenção. E aí conseguimos que trouxéssemos um chefe de manutenção de motores de avião. E ficamos lá esperando para vir comentar com a gente. De repente, quando para e desce do carro, desce algumas pessoas, era uma mulher que era a chefe da manutenção. Aquilo, o povo ficou todo mundo assustado com aquilo, né? Mas uma mulher que é chefe dos mecânicos de manutenção de motores de avião, aquilo, para vocês verem o tanto que isso é difícil para a mulher, né, de encontrar determinadas situações. E isso, graças a Deus, hoje quebrou. Eu acho que, não vamos falar que precisa quebrar, eu acho que isso já quebrou. Eu acho que em qualquer área da vida, né, a mulher hoje não precisa mostrar mais além do que o homem é capaz de fazer também. A mulher, todo mundo fala, a mulher precisa ocupar. Eu não acho isso. A mulher já ocupou o seu espaço, e na mecânica, né, talvez um dos redutos
assim, mais masculinos que tem em termos de ensinamento, de ensinos técnicos, né, vamos dizer assim, e hoje vocês estão aqui exatamente para mostrar, principalmente para as nossas alunas, o tanto que é bonito, o tanto que é bacana a mulher na mecânica. Então, para mim, é uma grande satisfação tê-las aqui no nosso instituto, né? Eu desejo uma mesa redonda fantástica. Eu sou um apaixonado pela mecânica, né? Porque gosto muito da mecânica, apesar de não ser minha área, mas gosto muito da área de mecânica. Eu vou ficar aqui presente assistindo o papo de vocês, tá? Sejam bem-vindas e muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado, Lourdes. Obrigada, professor Francisco. Eu não tenho como esconder como eu fico emocionada de ter conseguido, a tecnologia proporcional isso, está nos proporcionando isso, né, de reunir pessoas queridas que foram da minha convivência, ou que chegaram até o meu conhecimento como professora Daniela, através de trabalhos interessantes e que acabaram nos aproximando. E como ela já falou, às vezes acaba tendo alguns laços, né, a gente acaba tendo uma ligação mesmo sem querer. Esse nosso universo da mecânica, como o professor Francisco falou, nós somos minoria. Não temos como negar isso. Mas hoje a gente está aqui para mostrar que essa minoria está bem representada, tem um papel importante na sociedade e que vem conquistando seu espaço. Não por igualdade, mas para ter, como se diz, não aquela igualdade que a gente fala de querer tudo igual, mas para mostrar aqui uma bandeira que eu sempre carrego, sempre falo para as minhas alunas e para os alunos, que hoje não tem distinção entre onde a mulher pode atuar ou não, com algumas ferramentas, com ensino de qualidade, com tecnologia e com determinação. Se a gente entregar isso na mão de qualquer mulher, de qualquer pessoa, de uma maneira geral, pode-se ter bons resultados. Eu vou chamar aqui agora, para vocês conhecerem, todos que estão nos ouvindo, as nossas convidadas, 5 convidadas escolhidas com muito cuidado, com muito carinho, e que aceitaram participar aqui com a gente. Vou começar pela professora Daniela Rosa, que é mestre em ciência, engenharia e ciência dos materiais, engenheira mecânica, mecânica de manutenção aeronáutica e professora do Instituto Federal do Paraná desde 2010. Também pesquisadora na área de energia, de eficiência energética, de energias renováveis, acessibilidade no esporte e educação profissional. Bem-vinda, professora Daniela. Muito obrigada, Lourdes. É isso aí. Eu não sei quanto que eu tenho tempo, você só quer que eu me apresente mesmo? Eu sou professora desde 2010 no Instituto Federal. Eu acho super interessante essa iniciativa de reunir mulheres na engenharia mecânica, reunir mulheres na mecânica como técnico, porque é uma profissão que é injustiçada para a mulher, né? Toda vez que a gente ouve falar que o mecânico tem que fazer força, tem que fazer isso, a gente esquece todas as outras habilidades que a mulher tem, que são muito afins para a área, que é criatividade, é capacidade, multifoco, conseguir desenvolver projetos, trabalhar com organização. Eu fui muito tempo da área de manutenção, eu aprendi na manutenção aeronáutica, mas eu trabalhei muito tempo também com manutenção portuária. Eu pareço novinha, eu sei, mas faz 20 anos que eu sou da mecânica já, eu comecei muito cedo, né? E na manutenção a gente aprende organização, só que a mulher em si, ela nasce aprendendo organização, e na manutenção a gente só renova essas ideias, e eu percebo que a nossa presença muda muito o cenário de algumas coisas, sabe? Quando a gente consegue planejar, a gente consegue organizar. Então, eu nunca disse que a mecânica é uma área masculina ou feminina, é uma área que tem espaço para todo mundo, né? Se todo mundo se conversar, se cada um desenvolver a sua habilidade como deve, a gente sempre vai ter um setor melhor. A mulher, ela está aí para qualquer setor, para qualquer área. A Lourdes foi bem assertiva quando falou, se nós tivermos tecnologia na mão, a gente faz o que a gente quer, né? E estar aqui realmente é um prazer, eu agradeço bastante. Eu vejo as meninas novas, engenheiras também, é uma nova geração já
que é aquela história da marreta e do muro, né? Eu quebrei muito muro para conseguir transpor, e hoje eu vejo muito mais mulher, e isso para mim é um alívio, sabe? Não que tenha sido mais fácil para elas, mas que o mercado hoje aceita com muito mais tranquilidade, por isso eu agradeço aí. Obrigada, professora Daniela. Agora eu apresento para vocês a engenheira Sandra Ascari. A Sandra tem pós-graduação, especialização em perícia judicial e extrajudicial pela UNO Chapecó, tem especialização em planejamento, projeto, montagem, fabricação e vistoria de estruturas metálicas, tem especialização em engenharia de segurança do trabalho, especialização em administração pública para o desenvolvimento regional, é bacharel em engenharia mecânica, técnico em mecânica pelo Senai, teve uma participação no CREA Santa Catarina como coordenadora de regional, depois se ela pode me corrigir. Sandra também atualmente é responsável técnico pela empresa Metal Celi Estruturas Metálicas, em Joaçaba, Santa Catarina, e também atua como profissional autônoma em consultoria e assessoria na área técnica de engenharia industrial e mecânica. Sandra, seja muito bem-vinda à nossa conversa. Está sem som. Vamos do Paraná para Santa Catarina agora, né? Pode falar. Agora tá chovendo aqui, daí molhou os fios, você viu, né? Então, eu sou formada desde 1997, e o meu primeiro emprego foi em 1998 na Marisol com a Lourdes. Nós éramos trainees de uma indústria têxtil, né, Lu? E foi ali que começou a minha carreira nessa área da engenharia que é tão ampla. E depois lá eu fiz um concurso público, eu fui concursada por muito tempo, trabalhei na fiscalização de obras, trabalhei na área de fabricação e montagem de carrocerias metálicas, também parte de gás, de instalação e projetos de gases industriais, hospitalares, enfim, foi uma longa carreira, estruturas metálicas, engenharia de segurança do trabalho, e de 2010, em 2010, 2011, eu fui convidada a colocar meu nome à disposição e disputar um cargo eletivo para conselheira do CREA Santa Catarina, na modalidade de engenharia industrial. Chegando lá, eu fiz um belo trabalho, representei muito bem nós mulheres, se não me falha a memória, de titularidade em todo esse tempo do Conselho Regional de Santa Catarina, que foi fundado em 1958. Eu fui a primeira mulher da engenharia mecânica. Consegui ser coordenadora da Câmara e, posteriormente, eu fui coordenadora nacional de todos os coordenadores dos CREAs pelo Confério. Então, eu acho que a gente tem que meter a cara mesmo, tem que trabalhar, tem várias áreas para nós atuarmos. E quando a gente é convidada para participar de um conselho de engenharia, para colocar o nosso trabalho, o nosso conhecimento e a nossa capacidade em prova e em prol dos nossos colegas, eu acho que é fundamental me apoiarem, terem me colocado lá para que eu pudesse trabalhar, também foi muito honroso. Então, Lu, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e precisando de alguma coisa do Conselho de Engenharia, tanto os regionais, que eu tenho contato com muitas pessoas, como do Confea, eu me coloco à disposição para levar o que vocês precisarem. Gratidão. Sandra, muito obrigada. Agora vamos para o time das egressas de institutos federais, né? Como aqui a maioria dos nossos ouvintes, dos que estão participando da nossa conversa, são alunos, vamos para o time das egressas. Eu vou começar pela Cliciane Lago Silva, que é engenheira de confiabilidade na parte de manutenção na Continental Pneus.
Ela atua na área de manutenção, na análise de falhas, ela é engenheira mecânica, técnica em mecânica, veio egressa do curso integrado lá no campus São Filho, concluiu a graduação em mecânica no Instituto Federal no campus Salvador, também está cursando especialização em manutenção, e é aluna do mestrado em mecatrônica da UFBA também, né, Cliciane? Depois você confirma para mim. Cliciane, seja bem-vinda à nossa roda de conversa. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, professora Lourdes, pelo convite. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Realmente é uma oportunidade muito grande de mostrar um pouco sobre a minha trajetória, mostrar um pouco sobre o papel da mulher na mecânica, na indústria, na pesquisa e o local da mulher onde ela quiser, né? Bom, eu acredito que eu sou do time das pessoas que vão apresentar a mais nova. Eu tenho 26 anos. Eu comecei minha jornada, eu posso dizer assim, que eu cresci querendo a área de engenharia. Eu descobri que eu queria a área de engenharia com 13 anos, gente. Com 13 anos, eu sempre gostei de cálculo, sempre gostei de matemática, mas em uma feira de profissões, que eu nunca esqueço, que eu tinha 13 anos, eu olhei os robôs. E aí, eu vi aquelas apresentações de feiras de profissões, eu cheguei em casa e disse, minha mãe, eu quero ser engenheira. Quero ser engenheira, e acabou. E foi ali, com 13 anos, que eu decidi que eu queria seguir a área de engenharia. Agora, qual engenharia eu ia seguir? Eu não conhecia nada. Eu era a 7ª série, não conhecia para que lado ia, só sabia que eu queria engenharia porque eu fiquei encantada com os robôs. Então, daí eu fazia vários cursos extracurriculares, eu fazia balé, fazia dança, fazia dança fazia balé e fazia piano. E aí chegou um momento que meus pais disseram, ou você desiste das atividades e foca em fazer um curso preparatório para entrar no IFBA, ou você volta e continua indo fazendo seu balé, seu piano, suas coisas. Eu falei, não, eu vou desistir de tudo e vou focar no meu curso. Foi aí que eu decidi fazer o curso preparatório para entrar no IFBA, porque eu queria seguir a área técnica. E tentar aprender mais um pouco para saber em que local eu ia me encaixar no curso de engenharia. E foi um ano bem difícil. Eu estudava e depois ia fazer o curso preparatório. Quando chegou no final do ano, eu tive um baque. Eu não passei. Não passei. E aí eu passei o ano todo, imagina, estudando, me matando, dizendo que queria aquilo, e no final eu tive essa reprovação. E minha colega do lado passou. Acho que essa foi uma situação bem marcante, de você parabenizar quem é seu colega e, ao mesmo tempo, você queria estar ali e não conseguir. E aí eu continuei, fiz o ensino médio no primeiro ano, e nesse ano eu fiz por fazer. Eu disse, vou fazer o curso, vou tentar a prova de novo, quem sabe eu passo. Se eu passar, eu não sei se eu vou fazer, mas bora tentar. Foi aí que eu passei. E já que eu passei, eu vou cursar. E aí, quando eu fiz, na opção só tinha mecânica, e eu queria mecatrônica até então, porque era robô, tinha mais ou menos a ver, eu vou para mecânica. Fui para mecânica e passei. E fui para o IFBA Simões Filho. Me encantei com a área, mas ainda vinha aquelas dúvidas. Será que, eu acredito que seja uma dúvida que a maioria das meninas tem. Poxa, a mecânica para mulher, eu tinha essa dúvida quando eu entrei. Eu tinha, e a professora Lourdes foi uma das pessoas que eu nunca esqueço daquele dia, que eu cheguei ali na mesa, conversei com ela foi minha professora no curso técnico, e falei, como é a área de mecânica para mulher? Tem muito preconceito? Eu fiz essa pergunta, eu nunca esqueço daquele dia. E aí a professora me incentivou, conversou, falou comigo como era a experiência dela, e isso me tranquilizou um pouquinho. E aí, com o passar do período do curso, eu fui me identificando mais na área de materiais, me apaixonei por materiais e decidi, quero a área de materiais. E aí, eu faço engenharia química ou engenharia mecânica? Aí fui investigar o mercado, gostei da área de mecânica, e aí passei por um ano também bastante turbulento, porque eu fazia o curso, nesse período do técnico, eu fiz o inglês, porque o inglês é fundamental, falo para vocês, a área de tecnologia é extremamente importante o inglês, e fazia o inglês e fazia o curso técnico de manhã, e à noite eu fazia o ensino superior. Foi também assim, eu não imaginava que ia passar,
fiz o curso, o ensino técnico do Instituto Federal, ele já dá um suporte para a gente conseguir entrar em uma universidade pública. Na época, meus pais não tinham condições de pagar uma universidade particular para mim, então, ou eu ia para a UFBA ou eu ia para o IFBA. O IFBA sempre foi um instituto em que a parte de tecnologia sempre foi mais marcante, e eu sempre ouvia muitos professores falarem a respeito disso, então eu entrei no IFBA para engenharia mecânica. E aí, nesse período todo, eu fui me familiarizando com a parte de pesquisa. Então, no curso técnico, eu tive a oportunidade de ser bolsista do Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobras. E daí eu me familiarizei mais com a parte de corrosão, consegui entender um pouco da área de mecânica, mais voltada à área de materiais. E no curso superior também dei continuidade ao programa de iniciação científica. Mas chegou um momento que eu disse que eu queria ir para a indústria, eu queria aplicar tudo que eu sabia, queria ter experiência, isso me deixava muito frustrada, porque eu só até então, a parte acadêmica me levou a ter um conhecimento. Eu sabia fazer artigos, apresentei em congressos, mas aquilo que eu via na teoria, eu queria ver na prática, eu queria conhecer as máquinas, eu queria ter realmente essa oportunidade. E graças a Deus, eu consegui entrar na Continental como estagiária. E aí entrei como estagiária na área de confiabilidade da manutenção. Era uma área que até então eu odiava manutenção, não sabia o que era manutenção, gente. Para mim, manutenção era uma área assim que a última área da minha vida seria manutenção. Eu pensava em projetos, pensava em materiais, pensava em várias coisas, mas nunca manutenção. Foi então que eu me apaixonei pela manutenção. Sou apaixonada por análise de falhas, amo 5 porquês, amo ir chegar em uma máquina e investigar por que quebrou. E foi nessa oportunidade, na Continental, que eu pude me desenvolver e realmente saber o que eu queria. Qual era o meu plano, minha jornada, né, na parte técnica. Durei 1 ano e meio como estagiária e fui contratada como analista de confiabilidade. Na época eu ainda não era formada, então não podia ser engenheira, mas tive a oportunidade de me desenvolver, de aprender um pouco sobre metodologias, e então chegou um desafio. Eu, como engenheira de confiabilidade, eu era engenheira de confiabilidade voltada à manutenção. Para vocês que não conhecem um pouco da confiabilidade, ela é um segmento também dentro da manutenção que foca nas análises de falhas. Você faz um acompanhamento mais voltado a longo prazo das máquinas e garante a disponibilidade garante a disponibilidade dos equipamentos. Então, eu trabalhava como analista de confiabilidade de uma área, junto com um engenheiro de manutenção. A confiabilidade sempre trabalha atrelada com a área. E esse engenheiro de manutenção, como parte da minha trajetória profissional, eu fui traçada em passar um período na área, junto com ele, para acompanhamento, para meu desenvolvimento, para aprender um pouco e saber também como aplicar a confiabilidade naquela área. Só que o que acontece? Em menos de um mês, esse engenheiro, ele saiu, foi promovido para outra área. E quem iria assumir a área de engenharia de manutenção? Então, me veio essa responsabilidade em trabalhar como engenheira de confiabilidade e engenheira de manutenção. É uma área recém-formada, não conhecia muita coisa, não conheço ainda, né? Estou sempre aprendendo, mas é nessas oportunidades que a gente consegue se desenvolver e crescer. Então, foi aí que eu pude me aprimorar mais na área e aprender um pouco como contribuir com a confiabilidade, com a engenharia de confiabilidade na engenharia de manutenção, sendo uma engenheira de manutenção e engenheira de confiabilidade. Basicamente é isso. E agora eu estou fazendo mestrado, estou concluindo a pós, junto com Joana e Rosana, em engenharia de manutenção, e fazendo a pós em mecatrônica, porque a gente sabe que a indústria 4.0 está aí, tecnologia está aí, a gente, como engenheiras mecânicas, não podemos ficar para trás, a gente tem sempre que aprimorar e tentar utilizar a engenharia também com as tecnologias. Bom, Cristiane, muito obrigada. Você falou da conversa, eu lembro exatamente desse dia, eu ia comentar. Cristiane, apesar de não ter contato com ela constante, mas eu venho acompanhando a carreira, eu vi ela vibrando no estágio, vibrando quando entrou no IFBA, vibrando quando foi contratada, e no mestrado em mecatrônica, que por coincidência a gente fala que a vida dá uns nozinhos, né? Eu fui aluna da primeira turma, eu sou pioneira do mestrado em mecatrônica lá da UFBA,
também fiquei sou uma das 3 primeiras mulheres a concluir um mestrado em mecatrônica no país, né? Então, assim, a gente vai traçando a nossa história, puxando as outras. Uma puxa a outra, né? Como é comum falar agora. Bom, convido agora a Rosana Salles para se apresentar. A Rosana Salles também é engenheira mecânica, é egressa do Instituto Federal da Bahia, lá do campus Simões Filho. Ela atualmente está trabalhando na parte de manutenção, no setor de planejamento e controle de manutenção, na Solar Coca-Cola. Rosana, seja bem-vinda à nossa conversa. Olá, boa noite a todas. Fiquei muito feliz pelo convite da professora Lourdes em participar dessa mesa redonda, né, falar de manutenção, né, um tema muito forte para a gente mulheres, né, na área de manutenção. Bom, eu sou engenheira mecânica, sou pós-graduada em gestão da manutenção, sou técnica em mecânica, né, formada pelo IFBA desde 2009. Já tenho 8 anos na área de manutenção. Comecei minha primeira experiência, né, como mecânica, né, atuando ali na manutenção mesmo, embaixo de equipamentos, fazendo aquela manutenção, que hoje, assim, que naquela época, né, só via homem fazer esse tipo de manutenção. Mas não, eu quebrei paradigma, na equipe de manutenção da empresa que eu comecei, só tinha eu de mulher. Eu era a única mecânica que atuava junto com a equipe de manutenção. Então, por que eu entrei no IFBA? Porque eu escolhi o curso de manutenção mecânica. Eu sou filha de servidor do IFBA, né? E desde pequena, meu pai me levava para lá. Então, desde os 7 anos que eu frequentava o IFBA de Sinocílio. É tanto que até brinco com o Rui, né? Que era o diretor de lá, do campus de Sinocílio. Que ele me conhece desde pequena. Porque como o meu pai é servidor de lá, ele já me conhecia. E como eu entrava muito no laboratório de lá, via vários equipamentos, eu acabei me apaixonando pela área de manutenção, né? Então, eu decidi fazer o curso técnico, entrei no IFBA para a área de manutenção, escolhi o técnico em mecânica, na época já tinha um técnico em eletromecânica, né? Mas eu dei preferência a fazer o curso técnico de mecânica. Passei em um processo seletivo administrado pelo IFBA, o campo de Salvador, um projeto junto com a Odebrecht para levar técnicos alunos que tinham acabado de concluir o curso técnico para se transformar, né, técnico ferroviário. Onde eu comecei, foi minha primeira experiência na área de manutenção. Eu fui trabalhar no estado de Pernambuco, na Ferrovia Transnordestina. Lá eu atuei na área de manutenção como técnica, dava manutenção em equipamentos de ferrovia. Um certo tempo depois, eu fui para a área de planejamento, que eu digo hoje, né, que eu falo direto com a equipe, né. A equipe de planejamento é o coração da manutenção. É ele que traça toda a estratégia de planejamento da manutenção, é ele que traz toda a estratégia relacionada às preventivas, às preditivas, ele que faz todo o planejamento, ou seja, o coração realmente da manutenção e a cabeça pensante, né? Após o técnico, quando eu voltei de Pernambuco, eu entrei, fiz o vestibular, entrei na faculdade para fazer o curso de engenharia mecânica. Foi um grande desafio, né? Tanto que eu brinco até com Joana, porque a gente já se conhece já para a vida toda, porque a gente estudou junto no ensino fundamental até o técnico e, por incrível que pareça, a gente volta e meia acaba se encontrando, né? A gente estudou novamente junto na faculdade, fazendo o curso de engenharia. Um grande desafio para a gente da área de manutenção. Quando a gente entrou, a turma eram 40 alunos, a minoria eram mulheres, mas a gente sempre firme e forte ali, nunca desistiu do nosso sonho, correu atrás de todos os objetivos para poder
concluir nossa graduação. Hoje, eu já tenho 8 anos na área de manutenção. Agradeço bastante ao ensinamento do IFBA. Muita coisa que os professores de lá ensinou, eu levo para a minha vida toda. E principalmente na área de manutenção. Hoje eu atuo na empresa Solar Coca-Cola, né, na área de planejamento de manutenção. Faço todo o planejamento de manutenção, mapa de 52 semanas, apresentação de indicadores, né? Lá é implantado o TPM, né? A questão da manutenção autônoma. Eu faço todo o preparativo de planejamento anual da fábrica, então traço todas as estratégias referentes à manutenção. Fiquei muito feliz em participar desse projeto. Rosana, muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou pedir para se apresentar a Joana Vieira Santana, que também é engenheira mecânica. Achei que eu não tinha ligado o microfone, gente, um minutinho. Também é engenheira mecânica, né, pelo Centro Universitário Jorge Amado. Também tem formação técnica e manutenção mecânica pelo Instituto Federal da Bahia. Está concluindo a especialização em gestão da manutenção. E já trabalhou, ela vai falar com vocês de alguns projetos que ela trabalhou na área de manutenção de equipamentos pesados, parte de embarcações, e atualmente ela faz parte do time de planejadores de parada de manutenção da Dow Química. Joana, seja bem-vinda à nossa conversa. Oi, gente, boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Daniela, a Sandra, a Lourdes, por quebrar esses muros. Faz toda a diferença, tá? Eu acho que a gente não conseguiria tanto sem que vocês estivessem lá antes da gente. Hoje a gente chega e a gente consegue fazer nosso trabalho. Hoje eu costumo dizer que eu sou muito respeitada, né? Eu não tenho problema de chegar na manutenção e dizer que eu sou mecânica. Eu tenho um orgulho, morro de orgulho, a verdade é essa. Enfim. Eu sou técnica em manutenção mecânica, como o Malu falou. Eu iniciei na mecânica, na verdade, meio que de paraquedas. Eu não esperava seguir essa carreira. Eu vim de uma família que era muito humilde. Meu pai faleceu eu estava muito nova, eu tinha apenas 10 anos, então, desde muito cedo, a gente teve que trabalhar. E eu trabalhei uma época na parte de vendas de celular, né, essa parte de comércio e tal, e eu percebi que esse não era o caminho que eu queria seguir. Eu precisava estudar para ter uma vida melhor. E foi quando eu tentei o IFBA para fazer petróleo e gás, assim como o CLICE. Eu perdi na primeira tentativa, graças a Deus que eu perdi. E aí eu tentei novamente para a mecânica, e aí eu consegui passar na segunda tentativa. Fiz o curso de mecânica. Eu quero deixar aqui uma curiosidade. Lourdes, você não sabe como você me estimulava quando você chegava na sua moto linda, maravilhosa. Eu dizia para minhas amigas, eu ainda vou ser assim. Eu acho assim ela maravilhosa. Então, e aí eu fui seguindo a carreira, né, de mecânica. Na época, eu tive muita dificuldade de encontrar um estágio. Eu não encontrei estágio. E o que aconteceu? Por eu não encontrar estágio, eu conversei com o Rui. Falei, Rui, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso do meu diploma, eu não quero perder. E aí a gente fez um combinado que eu estagiaria lá nos laboratórios, né, ajudando os meninos mesmo a soldar cadeira que quebrava da escola, a limpar os laboratórios, para que ele assinasse o meu relatório de conclusão de curso. E foi assim que eu fui também pioneira nisso aí, né? Acho que é uma coisa que vem muito batendo na gente, né? Somos pioneiras, mas de fato é isso aí mesmo. Essa área da mecânica é isso aí. E que me deixa muito feliz. Eu não tenho problema nenhum em ser pioneira em nada, eu acho massa. E foi quando... hoje eles já têm um projeto, né? Que eles, na época, eu não recebia nada, eu ia lá andando mesmo, não tinha almoço, não tinha nada. E hoje eles já têm um projeto já. Eles ajudam as pessoas que não conseguem o estágio fora. Eles dão uma bolsa, eles auxiliam. Então, eu fico muito orgulhosa, né, que de alguma maneira eu ajudei todo mundo que está atrás aí, vindo nesse caminho, que não consegue entrar na área, até porque quando eu formei foi na época de 2009, então foi uma crise mundial que a gente estava vivendo, a crise de 2008 para 2009. Então, realmente, as contratações estavam bem ruins.
Mas, enfim, consegui formar, consegui assinar meu relatório, consegui pegar meu diploma. Infelizmente, muitas colegas minhas não conseguiram na época, mas estão aí na luta também. Aí, após isso, fui trabalhar novamente com a área de comércio, tinha que trabalhar, não tinha jeito. E, com o tempo, né, trabalhando na área de comércio, eu recebi uma oportunidade de fazer parte do grupo do time de planejadores da GDK. Eu não sei se vocês lembram, a GDK era uma terceirizada da Petrobras, e aí eu era equipamentos pesados, e aí eu segui uma carreira exatamente nessa linha, eram equipamentos pesados, escavadeiras, retroescavadeiras, tratores. Desde dessa época eu vim seguindo, né, trabalhando nessa área de planejamento, nessa área. E quando eu entrei na GDK, eu decidi fazer engenharia. E aí foi quando eu encontrei Rosana novamente na engenharia lá, e a gente estudou juntas. Concluí a engenharia, mudei de empresas algumas vezes, passei pela Renco, que é uma outra empresa de máquinas pesadas. Depois eu passei no processo seletivo no Correios. Engraçado que muita gente não entende, né? Ah, Joana, como é que você estagiou no Correio? O que tinha de mecânica lá no Correio? Eu disse, não, gente, lá tem um setor só de engenharia, e aí eu estagiei nesse setor de engenharia, estagiava com o engenheiro mecânico do Correios, lá aqui da sede da Paulo Sexta, agora não está mais na Paulo Sexta, agora está de outro local. Mas, enfim, lá a gente tratava de trocadores de calor, né, o chiller. A gente cuidava desses equipamentos, que refrigerava todo o prédio. Então, a nossa parte mesmo de manutenção era voltada para a parte de refrigeração, e aí eu atuei lá com eles, ajudando no processo. E na finalização do meu estágio lá no Correios, eu recebi uma proposta de entrar numa empresa de obras portuárias. Lembrei de Daniela, que ela falou que trabalhou na parte de portuária. Eu também, Dani. É uma área extremamente fantástica. Você aprende muito. Se você quer ver a engenharia acontecer, na portuária. É fantástico mesmo. E aí eu passei no processo seletivo para implantar o planejamento e controle nas embarcações de lá. Tanto equipamentos pesados, como também embarcações. Foi desafiador, muito desafiador. Tem até um colega meu, um menino que trabalhava comigo lá, que é o Ney, está aqui com a gente, está aqui assistindo, eu convidei ele. E aí foi uma das pessoas que me ajudou bastante na parte de hidráulica, ele conhece demais. E tinha umas dúvidas que eu precisava tirar, ele estava sempre pronto comigo. Então, eu sempre gostei muito de estar em cima dos equipamentos, né? E, para mim, faz todo sentido estar lá, me melar de graxa mesmo. Eu amava isso aí, eu amo, na verdade. E aí, eu recebi esse convite e, há mais ou menos 3 meses, eu recebi um outro convite, uma parte que eu sempre quis atuar, eu nunca tinha conseguido, que é trabalhar na indústria mesmo. Ir para a indústria, conhecer como é que funciona. Gosto muito da área de equipamentos pesados, dessa parte portuária, mas eu precisava conhecer um pouco da indústria, até para conseguir conciliar o que eu aprendo na área, o que eu aprendo na sala, o que eu vejo na área. Eu precisava conciliar essas duas coisas, né? Conseguir enxergar, porque a gente vê a parte teórica muitas vezes, mas a gente não consegue enxergar isso na prática. Então, eu precisava realmente conhecer um pouco da indústria, e aí eu passei no processo seletivo para trabalhar com os planejadores da parada da Dow Química, que está sendo uma experiência fantástica. Nossa, como eu estou aprendendo, viu? Estou, assim, amando o que estou passando lá com eles. É uma empresa que é americana, né? Então, é uma coisa muito bem estruturadinha, aquela coisa que você consegue enxergar, você vê as coisas acontecerem, as pessoas seguem, de fato, o que tem que ser feito. Então, eu estou aprendendo demais. É uma bagagem que eu vou levar, assim, para o resto da vida. Não chega nem perto, né, da formação que as meninas têm aí, né, de Dani, de Lourdes, de Sandra, mas faz toda a diferença. Eu vou chegar lá, meninas, eu tenho foco. E é isso, gente. Eu quero, de fato, agradecer a vocês, a Lourdes, pelo convite. Eu estou muito feliz. E eu quero deixar um recadinho para as meninas daí do técnico, tá? Meninas, não desistam, não. A área é fantástica. Vocês vão amar, vocês vão se apaixonar. Eu tenho certeza que eu vou encontrar vocês no LinkedIn lá, se declarando para manutenção. Vocês vão amar. Sigam firme. E é isso, gente. Obrigada. Bom, Joana, muito obrigada. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas vocês já se adiantaram aí muita coisa, porque eu sei que
ansiedade de falar, acho que a gente percebe a vibração. Joana é apaixonada pela área de mecânica, assim como Rosana, que nasceu lá grudadinha no IFBA, no Instituto Federal da Bahia, Cliciane, que já demonstrou e já falou de onde é que surgiu esse estalinho dela para querer participar da mecânica, mas um lado curiosidade agora. Como vocês escolheram essa opção da mecânica, Daniela, também? Houve estranheza dos amigos, dos colegas, ter uma área de mecânica? Então, Lourdes, meu pai é engenheiro. Quiser comentar. Meu pai é engenheiro, engenheiro eletricista, e o sonho do meu pai é que eu fosse médica. E eu não tenho a menor chance de lidar com pessoas nesse sentido, né? Lógico que na parte humana eu sou muito boa, mas eu gosto da máquina que não reclama quando eu estou mexendo nela, né? Então eu realmente percebi que medicina tem muita semelhança com engenharia, mas, no entanto, a máquina eu posso deixá-la paradinha na hora que eu estiver estressada, respirar um pouco, e no caso da medicina eu jamais faria isso, né? Então, apesar dos estímulos do meu pai, infelizmente eu fui contra ele. Eu também quis ser engenheira desde muito pequena. Eu, desde 7, 8 anos, eu queria ser engenheira naval, porque apesar de ser curitibana, eu fui criada em Paranaguá, que é uma cidade litorânea, por isso a proximidade com o porto, né, que eu falei para a Joana ali, que eu até trabalhei no porto. Mas, de início, como a naval é muito específica, tinha pouca faculdade na época que trabalhasse mais nessa área, eu queria ir para a área de design, porque eu adorava projetar, eu adorava desenhar, prancheta, sentar e tudo, né? Eu achava lindo aquela coisa de nanquim, papel manteiga. E só que daí eu descobri que o design tinha que se subjugar muito ao engenheiro mecânico, né? Quem fazia mesmo era o engenheiro, o design só desenhava. Eu falei, não, mas eu quero fazer, eu não quero ficar só no desenho, né? E daí eu falei, não, eu vou fazer engenharia mecânica e depois eu vou tentar ir para as áreas que eu quero, que seria na época aeronáutica. É lógico que a gente muda muito ao longo do caminho. Então, eu vou fazer engenharia mecânica. E daí eu mando no meu projeto, ao invés de ser o desenhista. E daí, ainda com o sonho de ser projetista de máquina, de ter lá o papel manteiga, os nanquim, a prancheta. Primeiro ano de faculdade, eu entro e vem junto o AutoCAD, né? E daí acaba com o meu sonho de desenhista. Eu detestava computador, mas eu tive que me readaptar ao longo do tempo. A primeira engenharia que eu fiz foi na Universidade Federal do Ceará, né? Eu fui adolescente para lá com 14 anos, então eu passei 2 anos no Ceará na engenharia e eu voltei para o Sul com 19. Eu fiquei 5, 6 anos lá, por isso que eu falo que realmente meu amor pelo Nordeste, ele não é só fachada, ele é um amor real de quem viveu lá. Eu falo lá porque eu estou aqui em Curitiba, tá? Estou aqui no litoral do Paraná. E quando eu retornei, eu tive que fazer a faculdade de novo, fazer o vestibular de novo, porque eu não consegui transferência nesses 2 anos que eu fiz. E daí eu realmente tinha certeza que engenharia mecânica era o meu caminho, apesar de já não poder ser mais desenhista. Mas é um estímulo de infância. Assim, eu via meu pai estudando muito, eu sempre gostei muito de ver ele estudar. Meu pai tem 70 anos de estudo até hoje. Ontem, eu acho que ontem, antes de ontem, ele mandou uma mensagem que ele queria um livro de termodinâmica, porque ele vai dar aula disso, ele é professor universitário. Então, é uma troca familiar. E o que é bacana, eu tenho uma filha de 21 anos e a minha filha faz engenharia ferroviária. Então, eu presinto que ela teve o mesmo acompanhamento que eu, né? Ela cresceu me vendo estudar e falou, não, então eu vou fazer a mesma coisa. Não traumatizei ninguém e também não fui traumatizada. Então, o meu início foi esse, né? Observando meu pai. Eu tenho... Aí, lógico, isso é interessante de contar para vocês. Eu sou a 11ª mulher depois de 10 homens na minha família. A minha avó teve 4 filhos homens, nasceram 7 netos homens, e daí eu fui a primeira mulher. Então, eu me criei com um irmão, com um primo, com muito homem em volta, e eu não tinha barreira. Não tinha ninguém que me dissesse, olha, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, né? Eu fui porque eu fui criada como um menino. A princípio, eu digo como menino porque eu brincava de carrinho, eu brincava de correr, eu brincava com essas coisas. Eu não tive essa barreira inicial, graças a Deus, e estou aí super feliz no que eu escolhi, que é o que eu sempre quis mesmo.
As nossas outras convidadas, alguém teve algum tipo de estranhamento no início, quando escolheu, optou pela mecânica, que queira comentar com a gente? Não, eu não tive, não. Cliciane, não. Como eu já queria, quando eu terminei o técnico, eu já queria área de materiais, queria mecânica, todo mundo já sabia basicamente o que eu queria, então não tive tanta estranheza, não. Ah, no meu caso teve, viu? Teve muito. Minha mãe, ela dizia, pelo amor de Deus, menina, você tem certeza? Eu disse, eu tenho, eu vou assim mesmo. Na verdade, causa realmente estranheza em algumas pessoas. Que bom que vocês não tiveram, mas causa, sim, algumas amigas minhas, na verdade. Elas me questionavam, né? Elas me questionavam por que eu tinha escolhido essa área, mas, de fato, eu queria, né? Eu estava lá, eu já tinha conhecido um pouco, quando você, pelo menos eu, comigo foi assim, né? Eu não sabia o que eu queria, mas quando eu comecei a conhecer, aí para os laboratórios do IFBA, eu comecei a enxergar como é que funcionava. Eu lembro de Joselito, que era o nosso professor, aí ele se lembrou, que era o nosso professor de... Muito bem dele. Né? Ele era o nosso professor não era planejamento a matéria, mas ela dava uma coisa voltada a isso. Então, era da manutenção. Era manutenção, mas ele ajudava a gente a entender como é que funcionava a parte de planejar a manutenção. Então, isso me marcou muito. Meus professores do IFA me marcaram demais. Então, muitas coisas que hoje a gente segue, que a gente quer seguir, na verdade, foi disso. Foi de lá, de trás. Eu estava na adolescência, então a adolescência, ela marca muita gente. E teve, sim, essa resistência de algumas amigas minhas, minha mãe também, mas não que não houvesse apoio, né? Houve o apoio, mas ficava aquelas perguntas assim, meio que, tem certeza? Mas enfim, eu fui, amei, tô aí, e é isso. Não é só eu na minha família que atua na área da manutenção, tem a minha irmã também, que ela é do planejamento, ela trabalhou na parte de termoelétrica, meu esposo também é da manutenção, trabalha em termoelétrica, então a manutenção está em mim tudo, né? Não tem como fugir. E é isso. Certinho, Bom, obrigada, Rosana. bom, no meu caso, Lourdes, não teve... Só um minutinho. Obrigada, Joana, e Rosana, pode falar. Ah, desculpa, professora. Bom, no meu caso não teve tanta dificuldade em fazer o curso de manutenção, porque meu pai já é servidor, né? Então, e minha mãe era operadora, operador mantenedor, fazia aqueles pequenos ajustes no equipamento. Então, não tive dificuldade nenhuma, o pessoal da minha família aceitou. Eu tinha, assim, muita dificuldade com o pessoal da rua, com alguns amigos, como a Joana bem falou. Eu tive esse preconceito com amigos, porque falam, por que você escolheu o curso de manutenção? Por que você não foi fazer metalurgia ou petróleo e gás? Eu disse, mas metalurgia também é um curso que é voltado para a área de... Tem homens, não é só mulheres que fazem o curso. Mas petróleo e gás se encaixaria melhor em você. Eu disse, não, eu faço minha escolha, eu gosto de manutenção, então eu vou fazer esse curso de manutenção sim. Aí até brinco, vocês têm que ter manutenção na veia, não pode deixar as coisas acontecer. Você tem que gostar da área que você faz. Então, eu fui seguir minha área de manutenção. Então, posso falar, Lu? Pode? Então, a minha decisão foi que a primeira engenharia que teve na minha cidade, na universidade, foi a engenharia mecânica. Entrou de 50, eram apenas 6 mulheres fazendo o curso. E aconteceu que, nesse tempo, eu optei também por fazer o curso de técnico em mecânica na parte da noite no Senai. O que houve de estranheza foi o pessoal do técnico em mecânica estranhando nós, algumas meninas da engenharia, fazendo o técnico à noite. Porque, na verdade, os meninos gostavam meio que de sacanear a gente, né? Fazer umas piadinhas sobre máquinas, ficar testando as meninas, ficar dando um caô. Então, a gente sentiu a necessidade de ir lá fazer o técnico também, para conhecer as máquinas, para meter a mão na produção, realmente, para conhecer, para a gente não ficar só levando lambada dos meninos, né? Mas foi isso que teve mais estranheza que eu achei da minha parte, não foi nem
engenharia mecânica, nem pela minha família ou pelos meus colegas, mas sim os outros homens do próprio curso técnico, porque isso lá em 1900 e, sei lá, 90, meu Deus, faz tanto tempo, 94, 95, então já eram homens que trabalhavam em manutenção e produção. Então, eram 3 meninas fazendo engenharia mecânica e fazendo o curso técnico à noite, para eles era um pouco difícil, assim, se sentiam, acho que até um pouco meio incomodados com a nossa presença lá. Mas era essa que eu sentia a diferença apenas quando eu cursei os meus cursos. Obrigada. Só para o pessoal se situar, que é que a gente está uma mistura de sotaques e de regiões diferentes, né? Mas a gente vê que as histórias se entrelaçam aí mais um pouquinho. O nosso curso aqui em Três Corações, ele tem um viés muito grande para manutenção também, tá? Foi mudado agora por essa questão da indústria 4.0, para a mulher ter mais acesso. É o primeiro projeto de curso do Instituto Federal, que lá no projeto de curso tem um pedacinho escrito que visando a inclusão da mulher no mercado de trabalho. E isso como se diz, uma coisa que a gente vem batalhando e que não é comum nos projetos de curso, ter isso sinalizado, porque a gente quer abrir espaço para as meninas aqui da região também. A diferença é que Liciane, Joana, Rosana, elas nasceram e viveram ali na região do Complexo Industrial de Aratu, que é o CIA, lá na Bahia, o Polo de Camaçari, o Polo Petroquímico. Então, é muito comum ter um parente, o pai, a mãe, o amigo, que trabalham tão envolvidos nessas questões. Aqui no sul de Minas é um pouquinho diferente, mas o que eu quero trazendo vocês aqui para justamente a gente ver isso, que buscando oportunidade também em outros locais, se tiver coragem, quiser correr atrás, oportunidades surgem, né? Vocês estão aí para comprovar isso. Deixa eu ir para mais uma perguntinha aqui para a gente. Bom, com relação a preconceito na área de mecânica, vocês aí, algumas já falaram, Sandra falou alguma coisa com relação ao curso técnico, a questão de preconceito, mas nas questões pontuais de trabalho, para quem atua na indústria ou está atuando, vocês percebem alguma coisa, perceberam, tiveram alguma situação que vocês queiram comentar? Posso começar? Olha, na indústria... Pode. Não, é só para dar sequência. Se você quiser falar antes, Cristiane, pode ser meio. Não, bora seguir a sequência, fica melhor. Então tá. Eu tive uma experiência assim que foi bem traumatizante para mim, porque assim como a Sandra, eu fiz o técnico, e só no meu caso eu fiz o de mecânico de manutenção aeronáutica, junto também com o curso de engenharia mecânica, mas para ter essa proximidade com a parte técnica e tudo mais. E a mecânica de manutenção aeronáutica ela é um pouquinho diferente do técnico convencional, né? Você faz 3 anos de manutenção e daí 2 anos de estágio supervisionado. Então, você tira a carteira teórica e depois você tem que tirar a carteira prática. E para fazer essa carteira prática, você praticamente tem que arranjar um emprego na área de aeronáutica. Como eu estava fazendo engenharia mecânica, o meu interesse não era atuar como mecânica de manutenção aeronáutica, mas mais conhecer a área da aeronáutica para ver se no futuro eu iria para essa área. E eu mandei currículo para todas as empresas que eu conhecia em Curitiba, porque tinham várias que faziam, tem 2 aeroportos lá, tem aeroporto internacional, mas também tem um aeroporto pequeno, para trabalhar com um avião de pequeno porte, e eu liguei e uma das empresas me retornou, as outras nem me retornaram, e uma das empresas me retornou, falou que o meu currículo era muito bom, que era interessante o fato de eu estar fazendo engenharia também, que via que as minhas notas no curso, eu era a melhor aluna da turma, mas que infelizmente ele não colocaria uma mulher na oficina, porque ele não queria desviar a atenção dos outros mecânicos, né? Na época eu tinha 22, 23 anos, né? Eu já era mãe, já estava casada, mas eu tive que ouvir isso e na hora, tem certas coisas que a gente reage, mas tem momentos que você não tem como, você não sabe como reagir. Eu simplesmente falei, então tá, né?
Já que você não quer uma mulher, quem sou eu para insistir nisso, né? E daí eu desisti da área, falei, não quero saber, né? Se o argumento que eles usam é esse, como se eu fosse uma expositora dentro da área e fosse desconcentrar todo mundo, não quero mais saber dessa área. Daí eu entrei no Instituto Federal e é engraçado, né? Quando você arranja um bom emprego, os outros surgem, né? Isso foi 7 anos depois, eu entrei no Instituto Federal, 3 meses depois eu recebi uma ligação da mesma pessoa, e ela falou assim, eu queria saber, você se formou em engenharia? Eu falei, então, eu estou formada já, e eu me tornei professora do Instituto Federal. E essa pessoa falou assim, eu queria contratar você como gerente da minha oficina. Eu falei, nossa, mas naquela nossa conversa antiga lá, você disse que não queria mulher, ele falou assim, eu nunca me arrependi tanto na minha vida de ter dito o que eu falei para você, e quando surgiu uma outra oportunidade, eu contratei uma mulher, e hoje a minha equipe inteirinha é de mulheres, e eu queria você para comandar a equipe. E eu tinha acabado de entrar no Instituto, eu agradeci, mas daí educação é minha vocação, e eu tive que recusar. E foi aonde o preconceito mais me bateu, assim, né? Porque na faculdade de engenharia, eu ouvi muito, eu entrei na faculdade, para vocês terem uma noção, quando eu entrei a segunda vez, já na Federal do Paraná, 2 meses depois que eu entrei na faculdade, eu engravidei. Né? Então, eu passei pelo processo de gravidez estudando, barriga, criança pequena. Então, os alunos, eles me viam mais como uma mãe perdida no meio de tudo aquilo do que como uma mulher propriamente dita, né? Uma mulher que eles tivessem qualquer chance de proximidade. Então, eu senti muita proteção de alguns professores com relação a isso, né? Não desista, você tem filho, você precisa, né? Isso aí vai ser teu futuro, do que o contrário. Mas em algum momento, sim, eu ouvi que mulher só devia projetar fogão e alicate, né? De professor, não de aluno. Né? A gente ouvia de outros professores que não sabiam o que a gente estava fazendo ali, que se a gente queria arranjar marido, a engenharia não era o melhor lugar. Então, essas pequenas coisinhas a gente ouvia. E na época, nós não tínhamos a iniciativa de reclamar, porque nós éramos condicionadas a aceitar que nós éramos mulheres em áreas de homens, que nós estávamos sendo intrusas, então que nós não tínhamos essa chance de ir atrás dos nossos direitos. Hoje, eu estimulo as minhas alunas a reclamar sempre, né? O machismo, ele não deve ser aceito em nenhum momento. E o que eu percebo interessante é que eu mudei meu comportamento depois que eu virei professora, porque como engenheira e na universidade, eu tinha algumas atitudes machistas também. Você acaba se habituando a conviver com homens e você acaba julgando as mulheres da mesma forma que homens fazem. E é uma coisa que eu tive que me desconstruir e reconstruir ao longo da minha carreira. Então, assim, o preconceito existe, sim, eu senti de forma muito, muito intensa, não o suficiente para me fazer desistir, jamais desistiria, até porque eu acho que o problema do preconceito não é meu, o problema é de quem tem, né? Então, a pessoa que vai fazer tratamento, ela que vai se resolver com o preconceito dela. Mas a única vez que eu realmente me senti prejudicada foi nessa vez que eu não consegui, porque eu acredito que eu teria seguido a carreira de manutenção aeronáutica e não teria virado professora, né? Apesar de que hoje eu agradeço por isso, porque eu estou fazendo o que eu amo, o que eu quero, mas doeu sim, e não foi pouco não. Mais alguém quer comentar sobre esse tema? Ouvindo um pouquinho o que a professora Daniela falou, eu acho que a gente consegue ver um pouco a diferença, né, das gerações, porque agora eu nunca passei por uma situação dessa, eu imagino como deva ter sido no período do tempo, logo do início de vocês, e hoje onde eu trabalho, a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem operadoras que atuam com empilhadeira, a minha soldadora hoje da oficina, ela é mulher, ela tá lá soldando, e é uma das melhores profissionais que tem na fábrica. Eu trabalho com engenheiras mecânicas também junto, da área de confiabilidade, tem engenheiras mecânicas, mas da área em que eu atuo como confiabilidade, eu sou a única mulher, tem uma estagiária, mulher também, mas eu sou engenheira, única mulher, mas eu vejo respeito, pelo contrário, eu vejo respeito com o pessoal, eu procuro sempre ser humilde,
quando eu entro em contato com eles, mais pelo sentido de eu aprender, porque hoje a gente você chega em uma área em que você tem os técnicos, vocês têm várias pessoas ao redor, e eu busco sempre colher conhecimentos, procurar entender o lado deles, agir como humana, né, como pessoa, conseguir entender, e eu acho que isso também acabou até adquirindo um pouco de respeito e de admiração, mas focado mais na parte de você tentar aprender sempre, né? Recém-chegada, você chega em uma área, não vou chegar e dizer que sei de tudo, pelo contrário, aprender. Mas teve um momento que eu fui receber uma empresa para fazer uma visita técnica de um serviço, e o cara estava esperando um homem. E aí ele chegou e teve aquele comentário. Aí eu sou engenheira mecânica aqui da área, preciso fazer tal serviço. Aí ele olhou e falou, poxa, aqui na empresa tem... Fiquei surpresa, porque tem várias mulheres, tem você que trabalha na área de mecânica, tem ali a empilhadeira, a operadora com a empilhadeira, e fiquei muito contente com isso. O que bom, porque eu acho que a visão dele era diferente, né? Era uma visão de que você não ia ver mulheres na indústria, e sim um meio mais masculino. Com relação a esse tema, a Daniela citou bem, a minha geração tanto na universidade quanto no início de trabalho, a gente não enxergava o preconceito, a gente compartilhava um pouquinho. Sandra foi trainee comigo e talvez ela se recorde de algumas situações, mas a gente não vai ter tempo para ficar falando de tudo aqui, né? Infelizmente. Pessoal, tem algumas perguntas no chat, eu vou encurtar um pouquinho a conversa, depois, no final, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, mas vamos tentar responder essas perguntas. Paula, você pode me ajudar? Acho que a Paula não vai ter como... Parece que ela estava sem microfone. Deixa eu dar aqui uma perguntinha. Uma pergunta da Anne, que é aqui do nosso setor de assistência ao educando. Ela gostaria de saber se a estranheza que vocês falaram, as questões de dúvida no início, no primeiro momento, ela se transformou em admiração depois por essas pessoas? Daniela já falou, né? Mas caso das outras convidadas aí... Hoje, a família olha com orgulho? Com certeza. Admiração? Minha mãe mesmo que questionava, algumas vezes, ela... Outro dia eu tirei foto em cima de um guindaste grandão lá, que tinha na empresa, uma esteira enorme, 200 tons, ele. Aí eu mandei para ela. Ela fez, minha filha, você tinha medo de reto escavadeiro. Eu disse, eu não tenho mais, mãe, agora eu enfeito esses bichões tudo. Então, de fato, ela hoje se orgulha, não só ela, como toda a minha família, minha irmã, eu acho que não sei se ela está aqui, Janete, é uma das que mais me incentiva, minha irmã Tatiane também, que é da área de manutenção. Então, hoje todo mundo, assim, admira bastante, sabe? Em relação ao preconceito, só falando rapidinho aqui, eu acho que hoje, Dani e Lourdes, o preconceito é mais velado, né? Só um comentáriozinho aqui para finalizar essa parte do preconceito. Ele é um pouco mais velado. Existe o preconceito ainda, mas ele é mais retraído, porque hoje nós falamos, né? Nós nos posicionamos. Então, isso mudou muito. Eu imagino a cabeça de vocês na época, porque não tinha todo esse apoio, né? Esse enfrentamento que existe hoje, né? Eu imagino vocês vivendo aquilo. Nossa, deveria ser terrível. Mas hoje eu acho que é um preconceito mais velado. Só para concluir o comentário de vocês, tá? Mais alguém, Rosana, quer falar sobre isso? Quero sim, professora. Em referente à admiração, minha família toda ficou bastante admirado, né, em relação, porque eu sou a única da família que conseguiu se formar, conseguiu fazer uma graduação, e principalmente na área de manutenção, né, que teve algumas pessoas, alguns tios meus, mesmo que não aceitavam, não queria que eu fizesse esse curso, né, teve preconceito em relação a isso, a eles. E voltando na parte de preconceito, eu lembro que quando eu entrei na indústria, né, quando eu fiz o processo que eu passei, a coordenação me chamou em uma sala e falou sobre questão de vestimento, porque eu seria a única mulher da manutenção, como me vestir, como me comportar
na manutenção, por ser uma área que só tem homens e eu seria a única mulher da área. E isso me chamou muita atenção, cheguei em casa, conversei com meus pais, falei sobre isso, e eu procurava me pronunciar bastante em relação à roupa que eu vestia para poder ir trabalhar. Eu me preocupava bastante em relação a isso. Esse foi um ponto também que eu levo para a vida toda, né? Como eu vou sair para uma área de manutenção, como eu vou me vestir, como eu vou me posicionar em relação à manutenção. É esse relato que eu queria levar para vocês. Muito obrigada, Rosana. Tem uma pergunta aqui, eu não consigo ver o nome de quem faz, Richard. Ele gostaria de saber de vocês se a procura por técnicos em mecânica é grande, independente de homens, mulheres, como é que vocês estão sentindo o mercado agora? Depende da região, né? Aqui em Curitiba é grande, sim, a gente tem percebido uma mudança do mercado de preferir muito mais técnico do que operador puro, até por conta aí da mudança do mercado, né, que a gente fala da indústria para 4.0. Eu sou vice-coordenadora do curso de eletromecânica e eu percebo muito essa procura de alunos que conheçam mais de programação, né, mais sobre softwares, mais mecatrônica. Então, existe mercado, mas o mercado ele anda bastante exigente com relação às especificações do técnico, assim. Então, acho que foi a Cliciane que falou em inglês, né, Cliciane? Fundamental, independente de ser só técnico, engenharia. Aqui ainda no Paraná a gente tem a questão do francês, né, porque tem montadora francesa. Então, a gente tem sempre estimulado, assim, faz curso do que tiver, desde crochê, porque em algum momento a habilidade que você vai desenvolver nesse curso vai te ajudar a ser um profissional melhor, sabe? Então, tem busca, tem emprego, mas também exige bastante do profissional. Aqui também está um pouco parecido. Lá na empresa, o cenário mudou com a pandemia, a gente está tendo uma exigência bem maior, uma sobrecarga maior pela produção, ainda mais de pneus, então, principalmente na parte de caminhão, e está tendo bastante contrato de técnicos por conta disso, exigências de manutenção, assim, o suporte, né, da manutenção. Teve também muitos problemas com o Covid, então a gente tinha uma quantidade mais reduzida de pessoas, e a exigência é fundamental. Hoje, se eu conseguir entrar na empresa, foi por conta do inglês também. A gente, lá no nível técnico, o inglês é um diferencial muito grande, porque é uma multinacional alemã, a gente precisa ter comunicação com o inglês, e a nível superior é imprescindível, é um dos pré-requisitos. Então, um conselho que eu dou para vocês que estão iniciando é não perca o momento. Esse é o momento de você procurar um curso, você está estudando, tenta ao máximo absorver o máximo de cursos possíveis que vocês puderem, partes de inglês, conhecimento, isso que a Dani falou, é fundamental. É um diferencial no seu currículo e com certeza vai te agregar lá na frente. Excel, principalmente, inglês, está aí para fazer realmente um diferencial. Certo. Obrigada, Cristiane. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Sandra, que eu gostaria que ela respondesse para a gente a questão da associação de classes. A gente falou do CREA, fala muito de engenharia, mas no conselho para os técnicos. Você pode contribuir com a gente, Sandra? Rapidinho? Então, rapidinho para vocês, né? Então, os técnicos estavam vinculados a nós, do CONFEA e do CREA, mas em 2018 eles acabaram criando o seu próprio conselho. Eu sugiro que vocês, os formandos e os já formados em técnicos, leiam a lei que sancionou a criação do conselho de vocês, que é a lei número 13.639, e no site do Conselho dos Técnicos Industriais vai ter várias resoluções. Elas dão as atribuições que vocês terão habilitações para exercerem tecnicamente, ou autonomamente, ou nas outras empresas. E também, como no
conselho de engenharia, se faz necessário que a pessoa seja seu conselho para que atue também, né, no meio profissional. Então, eu sugiro, como uma antiga conselheira do CREA e do Confeia, que vocês também tomem conhecimento dos normativos dos conselhos, porque eles são os que nos regem, os que têm os regimentos para as nossas classes profissionais. E também eu só queria deixar uma ideia boa que tem no Confeia e no CREA, que foi criado um GT e um programa mulher do sistema Confeia, CREA e Mútua. Esse programa, ele visa valorizar e colocar as mulheres em destaque e empoderamento, para que elas tomem decisões e elas assumam postos eletivos que possam tomar decisões que afetem todos os profissionais. Porque no CREA, no Confeia, nós somos aproximadamente 1.400.000 profissionais, até mais do que isso, porque esse dado é de 2018. E apenas 15% são mulheres. Então, desses 15%, menos de 12% em todos os regionais fazem parte dos 27 conselhos. E é muito, muito pouca representatividade. E o nosso conselho está aí desde 1933. O de vocês, para os técnicos, que foi fundado agora, em 2018, está iniciando. Eu acho que vocês podem fazer a diferença da parte do gênero feminino e da equidade de gênero perante esses conselhos, né? Se fortalecer, concorrer a ser conselheiro, concorrer à inspetoria, se não tiver, concorrer à presidência de conselho. Eu acho que é fundamental eles participarem, estarem atuantes, levarem a força, o conhecimento, a empatia, que toda mulher tem, além da parte técnica. É isso que a gente tem que levar. E é isso aí, meninas. Bota para frente, participar, porque a gente consegue, sim, a gente tendo conhecimento, tendo esforço e força de vontade, a gente consegue. Obrigada, Sandra. Essa informação que muitas pessoas ainda não tinham, né, não tinham conhecimento, não sabiam dessa questão do Conselho dos Técnicos. Tem uma pergunta aqui de um aluno, o que vocês acham que vai mudar no aprendizado da mecânica por conta da pandemia, da Covid-19? Daniela, você está sentindo o que a gente vai ter que mudar no ensino de mecânica por conta da pandemia? No ensino, muita coisa, né? A gente hoje, naturalmente, consegue se reunir aí, Bahia, Santa Catarina, Minas, né? Todo mundo está aqui próximo. A gente tem condições de compartilhar conhecimento, de compartilhar ideias. Nós nos sentimos mais livres para fazer isso, e antigamente existia muita resistência na área de educação. Então, eu acredito que o compartilhamento vai ser extremamente importante a partir do que a pandemia trouxe para nos ensinar. Mas eu vejo um grande movimento para a área de mecânica hospitalar, né, por conta do projeto de respirador, de tecnologias que a gente viu sendo desenvolvida com muitos projetos multidisciplinares. Então, por exemplo, um equipamento de raio-x que consegue ler o COVID no pulmão. A gente viu o desenvolvimento de uso de termografia para análise de temperatura, que são medidas que se usam na manutenção e, de repente, se leva para a medicina com muita força. O desenvolvimento que eu estou vendo é esse, muita coisa na área hospitalar, pelo menos na nossa área ali de Curitiba, muita gente se interessando por equipamentos de desinfecção, seja por ozônio, seja por raio ultravioleta, e a automação na área industrial, né? É um efeito negativo a partir do momento que a gente começa aquela velha discussão de que máquinas estão substituindo pessoas, mas estamos vendo empresas investirem hoje em maquinário, em robótica, como não investiam anteriormente. Existe essa visão, se eu tivesse uma linha um pouco mais robotizada, eu sofreria menos impacto
já que pessoas pegam Covid e a gente vai ter toda a consequência sobre isso. Eu estou dando uma visão completamente mecanicista, tá? Não é a minha opinião como ser humano, eu acho que o impacto do Covid foi desastroso para muitos setores, mas na área de mecânica em si, eu vejo que a robótica hoje, o investimento em cima dela vai ser muito maior. Por isso, assim como na nossa época a gente tinha que aprender informática, né? Hoje eu digo que essencial, além do inglês, é programação. Então, independente de você ser da área de mecânica, você ser da área de elétrica, eletrônica, a programação vai ajudar muito para os mercados futuros aí. Então, a automação vai ser a palavra-chave depois do Covid, não importa a área, assim, não importa que tipo de indústria a gente está falando. Eu acho que é por aí. Exatamente. Nossa. Automação é tudo na indústria, está sendo, né, tudo. Monitoramento, você está em casa, você precisa monitorar a máquina, você precisa saber como é que está o desempenho dela, quando é que vai quebrar. E uma das dificuldades que eu estou tendo como engenheira mecânica é exatamente isso. Eu estou partindo para o mestrado em mecatrônica com esse desafio, porque a programação é tudo, eu sinto isso na indústria, e a gente, no curso de mecânica, a gente não pega quase nada de programação. Eu entrei no mestrado assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um pouquinho de conhecimento, porque fui adquirindo, precisando adquirir na área, mas entrei nesse desafio exatamente por isso. Da área de mecânica, eu acredito que uma das mudanças seria a inclusão da programação no curso. A gente precisa ter um conhecimento. Hoje em dia, a gente não está mais vivendo assim, eu sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de automação. Você precisa mesclar, a gente precisa quebrar barreiras, a gente precisa ter um pouco de conhecimento de cada coisa. Um eletricista, que é um eletricista, ele não pode ser só um eletricista sem conhecer a máquina, sem conhecer um pouco da mecânica. E a gente, como mecânica, também precisa conhecer. Precisa ter essa visão de programação e tentar até otimizar o nosso tempo e as nossas máquinas. Obrigada, Cristiane. Só lembrando que o formulário para emissão de certificados está no chat. Quem quiser pode preencher, tá? Aqui a Juvenice, lá de Simões Filho, mandando um recadinho, ele está presente, professor Rui. Professor Rui, a quem nós todas somos muito gratos. Professor Rui Mota foi diretor, colega e diretor lá no período que eu atuei uma boa parte lá no IFBA. Muito obrigada, professor, pela presença. Viu que as pupilas estão aqui representando muito bem o Instituto Federal, né? Gente, o nosso tempo está encerrando. Daniela, eu só queria que você comentasse uma coisa. Eu te chamei aqui porque eu cheguei por conta da pesquisa da FEBRACE. Para quem não sabe, não teve oportunidade de conhecer, a pesquisa que a professora Daniela orientou tratava de representatividade de professoras mulheres nos cursos de mecânica. Se isso era significativo ou não. Estou simplificando, professora. Pode falar um pouquinho para a gente com relação a isso? Já que nós, professoras, somos minoria mesmo? Eu tenho um vídeo bem curtinho, de 3 minutos. Posso passar? Pode passar, a gente tem 4 minutos para encerrar. Então passar. Vamos colocar. É interessante, pessoal. Vamos ver esse videozinho. Está apresentando, Daniela? Que a gente não está vendo, não. Vocês estão ouvindo o som? Não. Não abriu o som? Não compartilhou? Não abriu. Espera lá, não foi possível compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Ou vai ver porque eu não sou mandante da reunião, talvez. Não, pode ser. Não, aqui agora compartilhou. Estão vendo aí? Agora sim. Não sei por que... Vamos lá. Oi, meu nome é Letícia Fagundes, eu estou no último ano do curso de Mecânica no Instituto Federal do Paraná, aqui no campus Curitiba, e hoje eu vou falar sobre o meu projeto, que contou com a orientação da professora Daniela Rosa e com a co-orientação da professora Elisete Lopes. E o título é Da Inspiração para a Profissão. Como professora de áreas técnicas, ditas masculinas, influenciam na permanência de mulheres nesses cursos. Bom,
Primeiramente, as mulheres foram excluídas do ambiente escolar. Quando aceitas, não poderiam estudar as mesmas coisas que homens. Eram impedidas de matérias como matemática e filosofia e tinham que estudar matérias como bordado. Essa exclusão, somada a características associadas a mulheres, como a delicadeza, cria um grande problema atualmente: o preconceito na hora de escolha da profissão ou área de conhecimento. Áreas como engenharia e ciências exatas são estereotipadas como pertencentes ou melhor executadas por homens. Mulheres que tentam seguir carreira nessas áreas, de maioria masculina, sofrem com um grande preconceito e insegurança, fazendo com que acredite que não é capaz, que não consegue, muitas vezes desistindo do curso. Um agravante disso é o número baixo de professoras nesses cursos. Menos de 30% dos docentes são mulheres. A falta de representatividade feminina ou uma representação masculina exagerada dentro de sala apenas aumenta a insegurança das alunas, aumentando assim a taxa de desistência. Assim surge a ideia do projeto. Seriam professoras capazes de acabar com a insegurança das alunas? Ser fonte de inspiração capaz de quebrar o estereótipo, fazendo com que mais meninas se formem e sigam carreira? Bom, para testar isso, um grupo de meninas do curso técnico de mecânica respondeu a um questionário mostrando que sim, sentiam-se muito inseguras e muitas vezes pensaram em desistir do curso. As mesmas alunas encontraram-se em reuniões virtuais com as professoras, que contaram suas experiências no mercado de trabalho e no ambiente escolar, e como superaram isso mesmo sendo minoria. Depois das reuniões, as alunas responderam um segundo questionário, e neste elas se mostraram muito mais seguras de si, pretendendo seguir na carreira, sentindo-se mais confiantes para enfrentar os problemas e com o sentimento de que elas conseguem fazer qualquer coisa, muito mais empoderadas. Assim, a ideia inicial se comprova. Professoras são sim muito importantes, servem de espelho e fonte de inspiração para as alunas. Assim, também se comprova a necessidade de um acréscimo no número de professoras, para que mais e mais meninas se sintam motivadas e seguras de si, e principalmente não desistam de seguir seu sonho por causa de um simples preconceito, seguindo a carreira que quiser. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do meu projeto. Se você gostou, não esquece de ver meu pôster, de curtir aqui e muito, muito, muito obrigada. Essa é a ideia do projeto, né? Nós nos reunimos com as alunas, no curso de mecânica são 8 professores, e são 3 mulheres e 5 homens, e daí as professoras mulheres se encontraram com as alunas, né? Tudo online, e contamos nossas histórias, e por conta disso a gente vê essa reação das alunas. A Letícia está aqui hoje, ela veio, e foi o projeto que a gente apresentou no Febras. A graça de ter ganhado um prêmio com esse projeto, nós ficamos em 4º lugar na área de ciências humanas, apesar de ser uma influência na área de exatas, assim. Eu acho extremamente importante, Lourdes, eu vi pela admiração das meninas quando falam de você, então eu acho que só valida ainda mais o que a gente fala, né, que professoras mulheres nessas áreas realmente inspiram e fortalecem as meninas. Pois é, gente. Eu fico feliz. Eu, quando parando pensando nisso, eu também tentei recordar quais foram as professoras. A gente lembra de uma, duas, são poucas, né? Mas elas marcam. A gente leva para sempre com a gente. Pessoal, queria ficar aqui batendo papo, conversando um tempão, mas não tem como, né, gente? Queria muito agradecer a participação de vocês. Tenho certeza que esses encontros não são tão casuais, podem criar laços aí. Nós aqui do campus do IF Sul de Minas, para vocês saberem, o nosso é o único curso do Instituto Federal do Sul de Minas. No curso subsequente, nós tivemos, acho que 5, não chega a 6, 7, eu só conheci 5 egressas, 5 formadas no curso. No técnico em mecânica, pouquíssimas. No ano passado, a gente teve, só faz 3 anos que nós temos formandos. O curso tem menos de 5 anos, né? O integrado. Então, vocês estão sendo inspiração para as nossas alunas e para os alunos de uma maneira geral. Muito obrigada pela participação. A gente vai ter que encerrar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisinha bem rápida, fique à vontade, mas eu agradeço a todos os demais pela participação, por estar aqui com a gente, lá da Bahia, do Sul, daqui do IF Sul de Minas, os nossos alunos. Obrigada a todos, viu? Eu que agradeço, Lourdes. Quando precisar, é só chamar, viu? A gente está aí
Todo ano, se quiser, a gente vai evoluindo esse projeto que a gente está fazendo, né? Vamos vendo, vamos tentar levar para outras instituições, para as escolas públicas, né? Conversar com essas meninas no 9º ano, para ver se estimula com que elas entrem na área. Mas, assim, obrigada por participar, parabéns, meninas, assim, vê-las trabalhando, todo mundo da área de manutenção, né? Sandra, também a representatividade importantíssima, né, nos conselhos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Precisando, podem me chamar em qualquer um dos lugares, viu? Eu vou. Nós aqui do sul de Minas estamos abertos, quando quiserem vir nos visitar, quando puderem, né? Porque agora está difícil, tá? Serão todas bem-vindas. E eu tenho uma filhinha baiana, então, com certeza, para Bahia eu volto. Obrigada, gente. Precisando, pode se Lourdes, precisar. queria te agradecer pelo convite. Faz 20 anos que a gente se conhece, mais de 20, mas tanto tempo sem se ver. Gratidão pelo convite, meninas, um prazer imenso estar aqui com vocês todas, representando a engenharia, representando o curso técnico. Eu acho que a gente faz bonito, a gente faz bem, a gente faz um belo trabalho sempre. Então, muito obrigada pelo convite e também estou à disposição. Lu, que precisar, conta comigo. Beijão. Obrigada, Sandra. Bom, eu quero agradecer, né, a professora Lourdes pelo convite, né? Fico muito feliz em participar dessa mesa redonda e estarei disponível sempre quando precisar. Pode entrar em contato comigo que eu estarei disponível. Obrigada por participação. Obrigada, Rosana. Obrigada, meninas. Obrigada, Daniela, Lourdes, a Sandra, pelo incentivo, né? Eu me sinto ainda iniciante ainda. Estou muito longe ainda de chegar no ápice, na grande, né, da engenharia. Vocês realmente me inspiram. Vocês fazem com que a gente tenha vontade de continuar de fato. A história de vocês é muito bonita. Então, muito obrigada de coração. E obrigada, viu, Lúcio, pelo convite. Eu também estou disponível aí. É sempre bom ter papos como esses, a gente aprende demais. Sim, sim, obrigada. Prazer conhecer a Daniela, a Sandra, e que a gente possa, né, se reencontrar, bater outros papos sobre esse assunto tão legal. E também estou disponível para futuros encontros. Obrigada, professora Lourdes. Eu que agradeço a todas vocês. E agradeço ao SAI, a nossa coordenadora de extensão, a Paula também, pela organização do evento. Vamos, como se diz, correr atrás de futuramente ter outros encontros assim, em outros locais. Quem sabe a gente incentiva outros institutos também a incentivarem as meninas. Daniela, só acrescentando aqui, já que o pessoal está saindo, encerrando, no Mato Grosso tem um projeto bem empenhado, que eu tive uma amiga que participou com o pessoal de metalurgia, que é o Meninas Pantaneiras, que dá incentivo que trouxe muitas meninas para conhecer a de mecânica. É um projeto bem bacana, lá do Mato Grosso. Bom, tem bastante projeto legal aí, é só a gente juntar as forças que daí vai ficando cada vez maior, né? Pois é. Meninas, muito obrigada. Paula, se você quiser encerrar a gravação.